Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Vamos lá para mais um vídeo do canal Filosofia Prática e 12 Passos. Assim, é, qual que é a proposta aqui de reflexão de hoje? Vamos lá. A prática dos 12 Passos, ela não é uma prática, não é algo que a gente faz num determinado momento da nossa vida. Por exemplo, eu me deparo com os 12 passos, né? E tá, beleza, eu vou praticar esse programa e o que que ele vai me trazer depois que eu concluir esse programa? Esse já é um ponto que a gente precisa explicar aqui. Os 12 passos, ele não é um programa em que você, como se fosse um desafio, sabe? Aqueles tipo, desafio 7 dias, desafio 21 dias, né? Desafio de 90 dias. Não. Ele não é isso. Então, pode decepcionar, né, muita gente quando pensa assim, tá, mas espera aí, quanto tempo eu vou praticar os 12 passos? Os 12 passos, ele é um programa de vida. Ele é diferente de outros programas nesse sentido, né, de propostas desse sentido que tem um tempo específico, né? Os 12 passos não. Os 12 passos, ele é um programa de vida, tá? Então, você vai praticar os passos em diferentes situações, em diferentes circunstâncias da tua vida. É possível que você pratique o primeiro passo muitas e muitas e muitas vezes. E aí parece assim, tá, mas espera aí, então eu não tô entendendo como que eu daria um primeiro passo hoje e sei lá, 6 meses, um ano depois, talvez até menos, né? Eu daria de novo o primeiro passo? Como assim? Nono passo? Como que né? Eu dei o nono passo. Eu vou dar o nono passo de novo? É, é desse jeito. Só que ele vai. A ideia é que você vá aperfeiçoando na prática. E aqui tem algo que eu quero dizer assim que vale não só para o programa 12 Passos, né? Mas para tudo que você vai iniciar uma prática e você pretende desenvolver naquilo. Veja, se você se matricular no jiu-jitsu, por exemplo, você vai se matricular no jiu-jitsu, né? Se você pegar um pouco do fundamento da técnica, né? Da arte, né? Você conversar com o pessoal lá, você conversa com o mestre lá, né? Você vê alguns vídeos e tal. E aí você marca um horário e você vai numa aula experimental. Você até gosta, né? E você vai, de repente, você vai no outro dia de novo. Aí na outra semana você vai de novo. Beleza. Dá para dizer que você já é um jiu-jiteiro, vamos dizer assim? Dá para dizer que você já pode competir, que você já pode enfrentar os desafios próprios do tatame mesmo, num campeonato, por exemplo, com alguma coisa que você viu na internet, com o que o mestre ali te falou inicialmente, com alguns fundamentos ali, 2, 3 treinos. Não, você não tem a disciplina ainda. Você não tem a base ainda desenvolvida. Você nem passou pelo período de adaptação ainda do corpo, né? Mente, corpo, né? Na parte básica. Então é mais ou menos assim para tudo que envolva principalmente desenvolvimento pessoal, né, de carreira, por exemplo, no ambiente corporativo, ou no desenvolvimento pessoal, mudança de comportamento, mudança de vida, coisas do tipo, através de algum modelo que você conhece. Isso serve para as religiões também, né? Às vezes a pessoa ela conhece uma determinada prática, né? E ela assim,
às vezes ela lê um texto ou ela vê alguém falando assim e parece, caramba, isso é muito bom, isso aqui é, né, é como se fosse a primavera, né, daquela nova experiência, assim, né, tá começando assim a florescer ali, né? Só que vai passar por todas as etapas ainda, né? Por todas as estações, vamos dizer assim. E, e é um mínimo, né? Pensando assim, como se fossem estações mesmo, né? E pensando na característica de cada estação, você vai ter que passar o outono, você vai ter que passar o frio, né? O rigor do inverno, para que aquilo floresça de novo, para que aquilo possa amadurecer e florescer de novo. E assim vai ciclos e mais ciclos de amadurecimento e desenvolvimento. É assim que funciona. Não tem como fazer diferente disso. Né? Então, assim, uma prática, como eu falei, como dei o exemplo do jiu-jitsu, também mesma coisa. Né? Você vai ter que passar vai passar pela primavera, onde tudo é muito bom, tudo é muito bacana, vai parecer que, né, tá irradiando já, e de repente vai ter um certo encolhimento, né? Vai ter uma certa, né, uma secura, uma queda, né? Daqui a pouco, né, parece que uma escassez, né, de recursos, de inspirações, de ânimo, de disciplina, né? Começa a ficar meio, né? Então vai exigir muito mais ali naquele inverno, para você atravessar aquele inverno. Assim são as coisas quando a gente se propõe a aprender alguma coisa e desenvolver aquela técnica, né? Pensa para dirigir, né? Quantas pessoas aí que, né, tem todo um processo de aprendizagem, uma certa dificuldade e tem que buscar recursos como perseverança, por exemplo, né? Para seguir, tem que ter aquele propósito, poxa, mas para mim é muito importante essa habilitação, né? Então ela atravessa aquelas dificuldades, né? Aula após aula. Então, o programa 12 Passos, ele é muito praticado por pessoas que têm algum tipo de vício. Claro que ele não é só para essas pessoas, mas ele é muito apropriado, né? E muito consolidado já, de muitos anos. Né? Tem toda uma eficiência aí, tem todo um crescimento exponencial, assim, desse programa mundo afora, né? Pegou, né, independente de religião, independente de cor, de gênero, de qualquer coisa, classe social, né? As pessoas praticam, as pessoas aderem, né? Tem uma adesão muito grande a esse programa. Mas ele é muito mal compreendido, às vezes, claro, de largada, assim, né? Você olha assim, é até um programa relativamente simples e, né? Se pensar que ele é simples demais, você perde a oportunidade de aprofundar nele e extrair muita coisa ali ao longo da tua vida. Então, ao mesmo tempo em que assim você lê os 12 passos e realmente ele é assim, ele não tem nada assim difícil de compreender naquelas frases ali que estão ditas ali, mas ao mesmo tempo ele tem uma riqueza absurda, uma riqueza espiritual maravilhosa, né? Principalmente. Mas você vai ter que passar por esse processo também, por essas estações. Talvez você olhe para os 12 passos e se tiver alguém ainda que está te ajudando nesse processo, que está te mostrando, talvez assim você tenha uma abertura muito grande inicialmente. Só que você vai ter que passar pelas próximas estações também e você também vai enfrentar o rigor do inverno no programa 12 Passos. O que você não pode é abandonar ele, principalmente se você é alguém que, né, um adicto, né? Uma pessoa que está no momento sofrendo com os malefícios aí de alguma adicção, seja dependência química, dependência no álcool ou alguma outra coisa do gênero. Então aqui a proposta um pouco desse canal é poder ir trabalhando trabalhando esse programa e tudo que envolve, né, os vícios também,
para ir, né, desvelando muita coisa e ajudando também nesse processo, né? Então, assim, é um caminho que vale muito a pena, tá? É, mas, volto a dizer, né? Enfrentando, estando disposto a enfrentar, né, essas estações, principalmente o rigor do inverno, né? A hora que a escassez começar e parece que aquela motivação inicial já não tem mais, parece que você já não está enxergando muita coisa, a força do hábito ou das circunstâncias, elas batem assim, com bastante impacto, né, no teu dia a dia, e de repente parece que você não está mais colhendo os frutos dos 12 passos, né? Então, quando você se propõe de fato a ganhar habilidade, desenvolver, né, ter uma compreensão maior acerca de algum tema, você vai precisar se debruçar naquilo por muitos e muitos anos, né? Se você realmente quer se aprofundar e se especializar, né, naquela técnica, pensa nos 12 passos dessa maneira também. Os 12 passos ele vai funcionar assim também. Você vai precisar praticar ele ao longo da tua vida para que você comece a ter, né, exercitar ele para que você comece a ter mais habilidade para você pegar o que ele está querendo, o que ele tá querendo não, o que ele tem para te oferecer. De acordo com as tuas circunstâncias aí, de acordo com a tua vida, mas ele tem ali é um manancial, né, impressionante de recursos que você tem. Então, a habilidade ela vai vir com a prática mesmo, e a prática você não pode desistir nos momentos difíceis, tá? E olha só o que está em jogo para a maioria das pessoas que conhecem o programa, né? Já ouviram falar do programa, talvez até já praticaram por um tempo e desistiram. Para muitas dessas pessoas, tem muita coisa em jogo. Porque para um dependente químico, por exemplo, né, ou um alcoólatra, um dependente químico, pode significar a destruição completa de tudo que ele mais ama. Ele pode perder família, ele pode perder emprego, ele pode perder a convivência com os filhos, ele pode perder a própria dignidade dele, caindo numa marginalidade, muitas vezes num processo de deterioração e degradação muito expressivo. Porque, né, todo mundo sabe dos danos, né, que o uso de drogas e o alcoolismo pode causar ao longo de muitos anos. Então, ele é uma alternativa, ele é uma para quem busca uma nova maneira de viver, mas seria mais interessante, né? E aí que tem todo, nos grupos de mútua ajuda, tem todo um apadrinhamento que ajuda bastante, né? Porque a pessoa trilhar esse caminho sozinha, dá para trilhar, né? Com uma ajuda ou outra, né? Um anjo ou outro que aparece, né? Mas dá para trilhar, sim. Mas se você tiver alguém para te orientar no caminho, é melhor. Embora as experiências são tuas, né? Unicamente tuas, mas dá para ter alguém ali, seria interessante que tivesse alguém para te orientar nesse caminho, tá? O que precisa ficar bem entendido mesmo é essa questão da prática, que vai te levar a ter mais habilidade com o programa, tá certo? O que está em jogo é muito perigoso, né? Que é o vício mesmo ativo na pessoa, tá? E tem que entender assim que possíveis recaídas, né, ou que alguns chamam de lapso, né, e tem até, né, dá para trabalhar uma diferença mesmo, né, tem tanto lapso como recaída. Assim, agora não é o que eu vou tratar aqui, é só um panorama geral, né, do início desse processo, do que você já tem que estar disposto a enfrentar, né, tem que estar ciente de que você vai enfrentar. Mas tanto pensando como recaída ou pensando como um lapso,
você tem que inserir os dois dentro do processo que é um processo de recuperação. Porque a partir do momento em que você dá o primeiro passo, ou que você está disposto, né, que você abriu a tua mente e está disposto a trilhar nesse caminho dos 12 passos, a partir desse momento dá para dizer que você iniciou um processo de recuperação. Até então, né, se você está numa luta contra as drogas e tal, coisas do tipo, você pode estar ainda nas fases mais iniciais, que é de desintoxicação e abstinência. Você não está ainda num processo de recuperação, que é outra coisa. O processo de recuperação ele é outra coisa. Ele envolve, né, o desenvolvimento de virtudes, ele envolve o amadurecimento da personalidade, o desenvolvimento da personalidade, ele envolve espiritualidade, né? Ele ataca, né, de certa forma, nos 3 aspectos da doença da adicção, que é a compulsão, a obsessão e o egocentrismo, tá? E ele te traz frutos bons, né, ao longo da tua vida. Você vai colher frutos bons, tá certo? Mas isso no processo de recuperação. Então, antes do primeiro passo, ou antes de você ter uma abertura para esse programa, você não pode. Dificilmente você está em recuperação. Talvez se você está, assim, honestamente mesmo, sinceramente, honestamente, praticando uma religião específica, dá para dizer que está se encaminhando. Dá para dizer que está se encaminhando. Se você está, né, praticando ela, e volto a dizer, né, como eu já falei aí no decorrer desse vídeo, mesmo um processo assim, né, de prática de religião, você vai ter que passar por essas estações aí, tá? E muitas pessoas desistem quando acaba a motivação, quando acaba aquela inspiração inicial, né? A parte gostosa, vamos dizer assim, né? Porra, tô me sentindo muito bem, tá? Porra, isso aqui é maravilhoso. Porra, eu amo isso aqui e tal, tá? Fez toda a diferença na minha vida, como se já tivesse assim, como se a transformação tivesse acabada. Já houve a transformação. Muito cuidado com esse tipo de concepção. Muito cuidado com esse tipo de pensamento. E aqui, em qualquer coisa que você vai fazer, programa 12 Passos, uma religião específica, algo do tipo, cuidado. Porque a hora que começar você ser atacado pelo teu hábito, pelas circunstâncias, pelas tuas más inclinações mesmo, por outras pessoas difíceis de lidar, né? E você vai perceber ainda que, né? Ou se você não perceber que você não amadureceu ainda, você não tem uma musculatura ainda naquilo que você achou que te transformou, você vai ver que você vai cair e talvez a tua queda seja mais difícil ainda. Por quê? Porque você tem grande chance de você pensar, olhar para aquilo de novo e pensar isso não funcionou. Você não entendeu o processo, na verdade. Aí você estava lá motivado, inspirado, né? Né, tendo sensações agradáveis, né, na prática de uma religião, na concepção e prática inicial de uma religião, e de repente você, né, muda as estações ali e você não se dá conta disso. E aí talvez você recaia, né, em comportamentos, né, que você tinha antes e você, né, passa por toda uma dificuldade e parece que como se aquele recurso foi enganoso. Ou você não consegue mais extrair mais nada, ou te desmotiva, ou você vai tentar já olhar para outro lado. Vai falar, não, isso aqui não funcionou. E aí até você buscar outra coisa, porque às vezes você se desmotiva de buscar outra coisa, quando tua vida tá de fato uma merda mesmo, aí você vai correr atrás de alguma outra coisa, uma outra religião, uma outra espiritualidade, uma outra... E você não vai ficar bom em nada. Você vai estar perdido e você tá rumando por um completo niilismo. Daqui a pouco você vai estar num vazio existencial fudido mesmo. Porque você não vai mais ver sentido em nada. Você pega, assim, conhecimentos milenares, né, sabedoria milenar, e você joga na lata do lixo, porque para você não funcionou. Mas é que você já concebeu errado aquilo, achando que traria uma transformação assim da noite para o dia, quando você estava experimentando ainda a primavera
daquele processo. Então, nesse caso aqui do programa 12 Passos, não importa, né, se você vai considerar, caso haja, e provavelmente haverá, né, lapsos ou recaídas, né, entenda como parte do processo. Claro que você não vai romantizar isso, você não vai tornar parte do processo num sentido de manipulação e cinismo ou qualquer coisa do tipo, né? E, né? E pratica e recai, pratica e recai, pratica e recai. Embora, né? Mesmo que, ouso dizer que mesmo que o indivíduo fique mal intencionado, assim, ou malicioso a esse ponto, ele não vai aguentar. Ou ele vai pender bem para um lado, ou ele vai acabar pendendo bem para o outro. Mas ele, em algum momento ele não vai conseguir levar isso nem num processo de manipulação, nem de auto-engano. Ele não vai conseguir. Ele vai romper uma das duas coisas em questão de tempo. Tá? Nesse caso, é mais provável que ele rompa com o programa do que com os vícios dele, né? Mas de qualquer forma, para quem, né, utiliza os recursos básicos, né? Os requisitos básicos, que é honestidade, mente aberta e boa vontade, para esses, né? Se acontecer um lapso ou uma recaída, e ele entender que é parte do processo, né? E passar, perseverar, os frutos vão chegar. Beleza? É isso. Valeu, obrigado e até.